Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, parte 17. Capítulo 125. Essa conversa não deu certo. Jiraiya refletiu sobre sua própria vida fracassada. Quando seus outrora orgulhosos discípulos morreram, ele, seu mestre, jamais esteve ao lado deles. O destino sempre zombou de sua incompetência. Era como se toda a sua vida tinha sido um longo fracasso. Deitado na grama, Jiraiya refletia sobre como havia falhado em proteger seus discípulos. Nunca havia realmente buscado a Tsunade que amava e nunca conseguiu trazer de volta seu camarada rebelde Orochimaru. Shigen. Enquanto Jiraiya estava perdido em seus pensamentos, uma voz jovem o interrompeu, fazendo-o virar a cabeça instintivamente. Um garoto loiro usando óculos de proteção correu em direção a Shigen com um sorriso brilhante e alegre, o rosto coberto de hematomas recentes. Era ninguém menos que Naruto Uzumaki. Nessa aldeia, ninguém mais ousaria chamar Shigen assim. Desacelerar. Shigen fez um gesto para que ele se sentasse, a palma da mão brilhando com um chakra verde suave. Sem perguntar de onde vinham os ferimentos, ele casualmente curou os hematomas no rosto de Naruto. Arigato. Naruto sorriu e se virou para olhar para Jiraiya, que estava deitado perto dele. Curioso, perguntou: "Você também é amigo do Shigen?" A expressão de Jiraiya congelou. Essa foi uma pergunta um tanto constrangedora. Ninguém em Konoha ousaria se declarar amigo de Shigen. Até mesmo o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, se referiria a si mesmo humildemente como um júnior na presença dele. "Ele é amigo da Tsunade", respondeu Shigen, entregando um lenço de papel para Naruto. "Essa mulher feroz." Naruto lembrou-se de um encontro com Tsunade, onde ela havia esmagado uma parede com um único soco, sem esforço algum. Só de pensar nisso, ele estremeceu. As pessoas realmente se atrevem a ser amigas dela? Não fale pelas costas das pessoas. Shigen bagunçou os cabelos loiros de Naruto, defendendo seu velho amigo. Tsunade era bem comportada quando criança. Provavelmente só fez más companhias quando cresceu. Isso é muito tendencioso a favor dela. Jiraiya se contraiu. Claro, ele e Orochimaru não eram exatamente boas influências, mas Tsunade sempre fora feroz. Não era justo culpá-los por isso. Shigen, no entanto, não deu atenção aos protestos de Jiraiya. Ele simplesmente ouviu Naruto falar sobre a escola, Shikamaru sendo repreendido por dormir na aula, Choji sendo repreendido por comer escondido. Assuntos triviais. Qualquer outra pessoa acharia as histórias dessas crianças entediantes. Até Jiraiya estava começando a bocejar. Mas Shigen ouvia atentamente, respondendo ocasionalmente para manter Naruto falando. Ao cair da noite, Naruto tirou sua pequena carteira do bolso e anunciou orgulhosamente: "O vovô me deu minha mesada de novo. Posso levar o Shigen para comer ramen hoje à noite. Ei garoto, que tal atender mais uma pessoa?" Jiraiya, com um olhar completamente descarado, mastigava um fio de grama enquanto se sentava, insinuando que queria uma refeição grátis. Naruto coçou a cabeça e de repente abriu um largo sorriso. Claro, era um pouco estranho, mas esse homem de cabelos brancos estava disposto a conversar com ele e até mesmo a comer com ele. Isso deixou Naruto feliz. No entanto, o jantar terminou com Naruto se sentindo culpado. Enquanto comia alegremente, Shigen ofereceu-lhe mais uma tigela de ramen, usando a desculpa de que não estava se sentindo bem para recusar outra. Enquanto isso, o folgado de cabelos brancos, sem qualquer pudor, pediu mais 2 tigelas. Tarde da noite. Enquanto Shigen se despedia de Naruto, Jiraiya ficou ao lado dele, mascando um palito de dente enquanto observavam o garoto desaparecer na distância. "Você notou alguma coisa?" Shigen perguntou de repente. Jiraiya franziu a testa, tentando se lembrar de algo incomum sobre Naruto. Pelo que ele havia observado, Naruto se parecia muito com seu pai, Minato Namikaze. Sua personalidade, porém, não era como a calma de Minato. Em vez disso, ele se assemelhava à sua mãe, Kushina Uzumaki, vivaz e impetuosa. Isso foi um problema? Na verdade, no Ichiraku Ramen, Jiraiya observou Naruto secretamente. Como o Jinchuriki da raposa de 9 caudas de Konoha, não havia sinais de que o chakra da besta estivesse vazando. Então, qual era o problema? Jiraiya não conseguiu descobrir, mas como Shigen havia mencionado o assunto, ele não podia ignorá-lo. Passou a semana seguinte observando Naruto atentamente. Naruto estava sempre alegre, apesar do ambiente hostil em que vivia. Mesmo quando os donos das lojas o repreendiam ou os aldeões cochichavam pelas suas costas, dizendo a outras crianças para ficarem longe dele, Naruto continuava sorrindo e seguindo em frente como se nada estivesse errado. Sem problema, né? Jiraiya chegou a admirar a resiliência de Naruto. Apesar de não ter pais, apesar de ter crescido sozinho, o garoto permanecia otimista. E com a presença de Shigen em sua vida, Naruto dormiu profundamente à noite. Embora às vezes se sentisse sozinho, ele se adaptou rapidamente e passou a ansiar por um amanhã melhor. Nada parece estar errado. Jiraiya acariciou o queixo, relembrando sua própria infância. Todos os órfãos da aldeia crescem assim. Ele tinha. Kakashi tinha. Todos os órfãos de Konoha enfrentaram dificuldades. Os problemas de Naruto eram ainda maiores por ele ser o Jinchuriki da raposa de 9 caudas, mas mesmo assim, ele ia levando. O inverno chegou. As ruas de Konoha estavam cobertas de neve. Shigen envolveu Naruto em um casaco grosso, amarrou um cachecol vermelho vivo em seu pescoço e colocou luvas em suas mãozinhas. O menino, com o rosto corado pelo frio, abraçou a perna de Shigen com força, os olhos ligeiramente vermelhos. Naquele momento, eles não eram apenas amigos. Shigen havia se tornado uma figura em quem Naruto podia confiar. Por nunca ter conhecido seus pais, Naruto ansiava por afeto. No fundo, ele desejava que Shigen pudesse ser sua família. Quando Naruto finalmente saiu, Jiraiya apareceu ao lado de Shigen, observando com curiosidade. "Você está dizendo que a criação de Naruto é um problema só porque ele não tem pais? Todos os órfãos crescem assim. É diferente."
Shingen balançou a cabeça, observando a pequena figura de Naruto se afastar saltitando. Os outros sempre tiveram mais do que ele. No mínimo, o olhar de Shingen se voltou para um lojista que ainda encarava Naruto com ódio. Outras crianças não tiveram que suportar tanta maldade. Aquele menino, ele está trilhando um caminho extremo. Como isso é possível? Jiraiya negou imediatamente. Ele vinha observando Naruto atentamente e não havia notado nada de incomum. Em vez disso, ele se orgulhava da resiliência do garoto. Naruto lida com adversidades melhor do que ninguém. Ele se tornará um ninja excepcional. Talvez, até mesmo alguém parecido com seu pai. Com essa mentalidade, ele jamais desistiria, não importando os desafios que surgissem. Jiraiya sentiu-se inspirado. Ele viu potencial em Naruto e até considerou a possibilidade de tê-lo como aluno um dia. Naruto não vai sucumbir à escuridão. Jiraiya estava confiante em seu julgamento. Como um ninja experiente, ele confiou em seus instintos e começou a duvidar das preocupações de Shingen. Então, a luz absoluta não leva a extremos? Shingen se virou para Jiraiya com um olhar calmo. Você o estava observando, mas percebeu uma coisa? Essa criança se apega inconscientemente ao calor, tentando proteger tudo o que tem. No futuro, esse desejo se manifestará como uma vontade inabalável de proteger tudo ao seu redor, fazendo suportar todas as dificuldades e se fortalecer. Jiraiya franziu a testa. Não foi isso. Uma coisa boa? Para um ninja de Konoha, essa não era a mentalidade ideal? Se Naruto ficou forte para proteger os outros, não era exatamente isso que um grande ninja deveria fazer? Esse menino é forte. A voz de Shingen tornou-se solene. Ele pode até mesmo superar Hashirama. Sua vontade já é mais extrema do que a de Hashirama jamais foi. Jiraiya hesitou. Normalmente, ele rejeitaria tal alegação. Mas quem estava falando era Shingen. Será que Naruto realmente poderia superar o primeiro Hokage? Mas, o poder absoluto leva ao controle absoluto. A voz de Shingen ficou mais suave. A vontade de proteger daquele menino, um dia se transformará em um desejo irresistível de controlar, não apenas seus entes queridos. Um dia ele moldará o mundo inteiro para que corresponda aos seus ideais. Esta é a profecia do grande sábio sapo. O terror brilhou nos olhos de Jiraiya. O coração de Jiraiya estava repleto de inquietação, em comparação com a emoção de ouvir Shingen identificar pessoalmente Naruto como a criança profetizada. Ele ficou muito mais perturbado pelas mudanças desconhecidas que essa profecia traria ao mundo. A criança da profecia. Isso traria uma transformação imprevisível para o mundo shinobi. E agora? Jiraiya percebeu que Shingen estava certo. Naruto valorizava tudo ao seu redor. Por ter tão pouco, dava ainda mais valor a cada coisa que possuía. Mas o próprio garoto ainda não havia percebido como protegeria essas coisas, nem compreendia que isso eventualmente se transformaria em uma forma de controle. A criança que queria proteger tudo, poderá um dia impor seus próprios ideais ao mundo inteiro. Capítulo 126. O julgamento de Shingen pareceu estar correto. Após ser convencido pela linha de raciocínio de Shingen, Jiraiya não encontrou mais nenhum motivo para refutá-lo. Se Naruto Uzumaki realmente obtivesse poder suficiente no futuro, ele inevitavelmente remodelaria o mundo para que se adequasse aos seus ideais. Na verdade, qualquer pessoa que tenha alcançado poder suficiente, tentariam moldar o ambiente deles para torná-lo mais confortável. Com o tempo, o ambiente iria se transformando lentamente pouco a pouco em um ambiente ideal. Após Jiraiya aceitar o julgamento de Shingen, ele se tornou ainda mais meticuloso na observação de Naruto. O garoto queria se tornar Hokage e conquistar o reconhecimento de toda a vila. Mas, será que os aldeões algum dia reconheceriam um Jinchuriki? Será que Konoha, tendo sofrido com o ataque da raposa de 9 caudas, aceitaria de bom grado um Jinchuriki como seu líder? Em outras aldeias, os Jinchuriki foram recebidos apenas com medo. Então, como Naruto conquistaria esse reconhecimento? Jiraiya nem sequer conseguia imaginar tal cenário. Ele já havia decidido ficar em Konoha e guiar Naruto pessoalmente pelo caminho certo. Devido à sua ligação com o pai de Naruto, Jiraiya esperava que o garoto pudesse trazer uma mudança positiva para o mundo shinobi. O primeiro passo. Naturalmente, isso despertou o interesse de Naruto. Para Jiraiya, essa foi uma missão fácil. Com apenas uma pequena demonstração de habilidade, Naruto ficou imediatamente impressionado, curvando a cabeça em sinal de respeito. E, nem sequer era contra as regras. Afinal, os clãs shinobi de Konoha sempre treinaram seus filhos em técnicas secretas, e alguns até contratavam tutores particulares com bastante antecedência. Jiraiya estava apenas dando ao ainda jovem Naruto algumas aulas extras, nada fora do comum. No entanto, quanto mais Jiraiya treinava Naruto, mais dúvidas surgiam. Será que aquele garoto era mesmo a criança da profecia? Na época de Jiraiya, os alunos da academia geralmente se formavam aos 5 ou 6 anos, sendo 8 ou 9 o máximo. E naquela época, os exames de graduação eram ainda mais difíceis. Então, por que a capacidade de aprendizado de Naruto era tão terrível? Além de possuir uma abundante reserva de chakras, Naruto não tinha o menor talento. Felizmente, Jiraiya tinha experiência em ensinar diferentes tipos de alunos. Ele rapidamente adaptou seus métodos, concentrando-se primeiro no treinamento do controle de chakra de Naruto. Nos métodos de ensino tradicionais, Jiraiya foi um excelente instrutor. Naruto logo dominou os 3 jutsus básicos e aprimorou seu controle de chakra. A raposa de 9 caudas dentro dele permaneceu estranhamente silenciosa, permitindo que seu treinamento progredisse sem problemas. Essa calma inesperada. Na verdade, isso facilitou muito o trabalho de Jiraiya. Sem a interferência da raposa de 9 caudas, Naruto progrediu rapidamente. Mas quanto mais aprendia, mais perguntas surgiam. Por exemplo, quem é mais forte, você ou o terceiro Hokage? Quem é mais forte, você ou Tsunade? Quem é mais forte, você ou Shingen? O velho provavelmente é mais forte, admitiu Jiraiya honestamente.
Ele sabia que seu mestre, o terceiro Hokage, dominava todas as 5 naturezas de chakra e possuía inúmeras técnicas proibidas. Tsunade é definitivamente mais forte, acrescentou ele, estremecendo ao se lembrar de seus socos monstruosos e de como ela certa vez lutou sozinha contra Anzo, da salamandra. Ele nunca pensou que pudesse derrotá-la. Pensando bem, ele já havia derrotado Orochimaru alguma vez? Jiraiya relembrou os tempos dos 3 Sannin lendários. Ele nunca havia vencido uma batalha direta contra Orochimaru, somado ao fato de que também não conseguia derrotar Tsunade. Isso significa que ele era o mais fraco dos Sannin? Sem chance. De jeito nenhum. Jiraiya rejeitou imediatamente essa ideia. Naquela época, ele apenas se conteve durante as lutas com Orochimaru e Tsunade porque eles eram velhos camaradas. Ele nunca lutou com tudo o que tinha. Quanto à última pergunta, será que uma criança de 9 anos deveria estar perguntando isso? Embora Jiraiya confiasse em sua força, ele não acreditava que pudesse derrotar Shingen, mas no fundo ele ainda estava curioso. Quão poderoso Shingen havia sido no passado para que o grande sábio sapo se preocupasse com a possibilidade de ele mudar o mundo. Isso significava, o antigo Shingen devia possuir um poder capaz de remodelar o mundo inteiro. Então agora, quanta força Shingen ainda possuía? Jiraiya não era o único curioso. Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, também estava intrigado. Da última vez que Shingen agiu, ele eliminou 3 Kages sozinho. Infelizmente, Shingen não tinha interesse em batalhas ninja. Jiraiya não se atreveu a desafiá-lo para uma luta apenas para avaliar sua força. Ele temia que isso irritasse Shingen. E claro, isso certamente irritaria Tsunade. Ela era extremamente protetora com o homem que lhe havia ensinado ninjutsu médico. Jiraiya suspirou desapontado e olhou para Shingen, que pescava por perto. Shingen é definitivamente mais forte do que eu. Ele nunca luta sem motivo e evita batalhas sem sentido. Então, não tenho ideia de quão mais forte ele realmente é. Shingen, isso é tão forte assim? Os olhos de Naruto brilharam de curiosidade. Muito forte, disse Jiraiya seriamente. Tendo trabalhado com Tsunade por anos, Jiraiya aprendeu a nunca subestimar ninjas médicos, especialmente não aquele que treinou a própria Tsunade. É difícil dizer. Jiraiya refletiu sobre os feitos passados de Shingen e murmurou. Ele pode muito bem ser o mais forte do mundo. Lendas como o Uchiha Madara e o primeiro Hokage, Hashirama Senju, já haviam morrido há muito tempo. Nessa época provavelmente não havia nenhum shinobi mais forte que Shingen. Até mesmo entre os Kage. Ninguém se comparava a ele. Hiruzen e Ono aqui estavam velhos e já haviam passado do auge. O quarto Raikage e o quarto Kazekage eram mais fracos que seus antecessores. O quarto Mizukage Yagura havia sido assassinado, e a Vila Oculta da Névoa ainda não havia escolhido um quinto Mizukage. Jiraiya reprimiu sua curiosidade sobre a força atual de Shingen, mas, enquanto ele hesitava, Naruto já havia decidido agir. Se ele tivesse alguma dúvida, ele a perguntaria diretamente. Shingen, o professor Jiraiya disse que você é muito forte. Naruto sentou-se ao lado de Shingen, ajustando seus óculos de proteção. Você é mesmo mais forte que o Jiraiya-sensei? Tirando o vovô Kage, o Jiraiya-sensei é o ninja mais forte que eu já conheci. Ele é até mais forte que o Iruka-sensei. A expressão de Shingen tornou-se estranha. Espere, Iruka sabia que estava sendo usado como exemplo aqui? Jiraiya sabia que estava sendo comparado a Iruka? Você quer ver com seus próprios olhos? Shingen bagunçou os cabelos loiros espetados de Naruto. Ele queria plantar uma semente no coração do garoto, uma semente que o impulsionasse a crescer. Sim, os olhos de Naruto brilhavam de entusiasmo. Jiraiya ficou chocado com o quanto Shingen mimava Naruto. Demonstrar seu poder apenas para satisfazer a curiosidade do garoto. Jiraiya viu uma oportunidade. Uma luta de verdade seria a melhor maneira de avaliar a força de Shingen. Jiraiya duvidava que Shingen realmente quisesse mudar o mundo, mas como ninja, ele não conseguia resistir à vontade de descobrir informações ocultas. No entanto, Tsunade provavelmente não ficará muito feliz com isso. E havia alguém ainda mais insatisfeito do que Tsunade. Zetsu Negro, vagando por Konoha, testemunhou por acaso o carinho com que Shingen tratava Naruto. Isso não estava certo. Esse pirralho Naruto Uzumaki. Seu chakra parecia estranhamente familiar. Espere. Seria esta mais uma reencarnação do chakra de Azura? Zetsu Negro percebeu subitamente uma verdade aterradora. Shingen tinha vindo a Konoha para proteger o Jinchuriki da raposa de 9 caudas, e esse Jinchuriki era a reencarnação do chakra de Azura. Isto foi uma situação extremamente frustrante. No momento em que Zetsu Negro confirmou isso, uma inquietação se instalou em seu coração. Ele temia que mais uma vez, Shingen pudesse ser influenciado pelo chakra de Azura. A voz de Zetsu Negro estava repleta de uma frustração quase indescritível. Compreendia Shingen muito bem. Ao contrário do que muitos possam pensar, Shingen não estava realmente determinado a destruir o mundo. Se estivesse, não teria havido necessidade de todos esses anos de orientação, pressão e manipulação. Shingen nunca nasceu para ser um arauto da destruição. Desde o início foi Zetsu Negro quem, passo a passo, o atraiu para esse caminho. E no entanto, apesar de tudo, apesar de ter testemunhado a crueldade e as traições deste mundo, Shingen nunca abandonou completamente sua hesitação. É por isso que, Zetsu Negro murmurou para si mesmo, sua forma oculta nas sombras, não devemos permitir que nem a menor esperança se reacenda nele. Se ele voltar a acreditar neste mundo, se ele começar a pensar que ainda existe algo que vale a pena proteger, então todos os nossos esforços, todos esses longos anos teriam sido em vão. O olhar de Zetsu Negro tornou-se frio. Teve que agir, porque entendia melhor do que ninguém. Shingen nunca foi destinado a ser um destruidor por natureza. Ele simplesmente fora forçado a isso.
Capítulo 127. Zetsu Negro estava perdendo o controle. Ele havia entrado completamente em um estado de paranoia anti-Ashura. Shingen jamais esperava por isso. Talvez suas atuações anteriores tivessem sido convincentes demais. Seus esforços incansáveis para impulsionar o crescimento de Naruto Uzumaki de alguma forma levaram Zetsu Negro a acreditar que ele havia caído novamente na armadilha da retórica de Ashura. Afinal, o que há de tão especial em Ashura? Além de serem bons com as palavras, o que mais eles poderiam fazer? Enquanto Zetsu Negro rangia os dentes de frustração, Shingen e Jiraiya já estavam no campo de treinamento de Konoha. Vá Shingen! Vá Jiraiya-sensei! Naruto vibrou ruidosamente da lateral do campo. O único problema era, ele estava torcendo para os dois lados. O garoto parecia não ter nenhum conflito interno sobre isso, ambos eram importantes para ele, então ele não parecia favorecer nenhum dos dois. Vamos começar. Shingen ergueu os dedos formando um selo, perfeitamente familiarizado com a etiqueta dos duelos ninja. Espero que meu estilo de luta não seja muito difícil para você se adaptar. Sempre quis ver as habilidades de um shinobi dos tempos antigos. Os lábios de Jiraiya se curvaram em um sorriso, mas ao formar seu próprio selo, seus nervos instintivamente se tensionaram. Embora seu antigo aluno, Nagato, possuísse o Rinnegan e compreendesse algumas de suas habilidades, como domínio sobre todas as naturezas de chakra, ainda assim o jovem Nagato não chegava nem perto do nível de poder que Shingen possuía. Mas por outro lado, talvez não houvesse necessidade de sermos excessivamente cautelosos. Como Shingen possuía um corpo Edo Tensei, Jiraiya não precisava se conter em nada. Ele podia usar qualquer técnica livremente. Para alguém tentando obter informações sobre Shingen, esse era o cenário ideal. Devo me desculpar antecipadamente. Jiraiya sorriu de canto enquanto expressava seus pensamentos. Sempre quis testar a força do Lord Shingen, então talvez eu. Não há necessidade. Shingen permaneceu completamente indiferente, tão magnânimo como sempre. Também estou curioso sobre o poder do portador do contrato de invocação do Monte Myobuku. Sejam suas invocações ou modo sábio, sinta-se à vontade para usar todos eles. A expressão de Jiraiya ficou ligeiramente estranha. Afinal, ele ainda não era exatamente o mestre do modo sábio. Ativá-lo ainda levava algum tempo. Mas já que Shingen estava lhe dando a oportunidade de lutar com toda a sua força, ele não ia desperdiçá-la. Uma brisa suave começou a soprar. Uma única folha caiu no chão. Naquele instante, Jiraiya se moveu, recuando rapidamente enquanto formava selos de mão a uma velocidade incrível. Em batalha, sondar o terreno com ninjutsu de longo alcance era frequentemente a abordagem mais segura. Normalmente, tais táticas poderiam ser vistas como um desperdício de chakra, mas contra Shingen conservar chakra não fazia sentido. Afinal, ele havia dominado todas as naturezas dos chakras, e ele conseguia usar jutsus poderosos sem nem mesmo formar selos. Jiraiya precisava avaliar a força do seu ninjutsu. Liberação de fogo, projétil de chama do dragão. Jiraiya inspirou profundamente, concentrando o chakra de natureza ígnea antes de exalar um inferno furioso em direção a Shingen. As chamas irromperam como um dragão de fogo, abrindo suas asas para envolver Shingen em um mar de chamas. Tão forte. Os olhos de Naruto brilharam. Ele nunca tinha visto uma técnica de liberação de fogo tão poderosa. Mas no instante seguinte, uma onda gigante irrompeu ao encontro do fogo. Uma enorme parede de água turbulenta ergueu-se ao redor de Shingen, formando uma barreira circular que extinguiu instantaneamente o dragão de fogo. Exatamente como eu pensava. Os olhos de Jiraiya se estreitaram. Shingen não havia feito um único selo de mão. Não havia nenhuma fonte de água por perto. E, no entanto, ele havia conjurado um jutsu de liberação de água em tão grande escala. Isso era exatamente o que os relatórios de inteligência descreviam. No entanto, a julgar apenas pelo poder da liberação de água, Jiraiya sentiu-se ligeiramente mais tranquilo. O poder de liberação de água de Shingen não era extremamente forte. Não é tão forte quanto eu imaginava. Jiraiya exalou levemente, relembrando os detalhes do Edo Tensei. Seu chakra é ilimitado, permitindo que ele use ninjutsu indefinidamente, é por isso que ele é tão perigoso em combates prolongados. E com certeza, como ele esperava, Shingen não se conteve. Uma após a outra, ondas de jutsus de fogo avançaram em sua direção. Seu ataque implacável sem qualquer preocupação com o consumo de chakra. No entanto, o poder deles era praticamente igual à sua própria liberação de fogo. O Edo Tensei de Orochimaru era imperfeito. Apesar de Shingen ter fortalecido seu corpo com as células de Hashirama, suas reservas de chakra ainda estavam apenas em torno do nível S. Isso limitou severamente sua força. Mas ele compensou isso com pura quantidade. A temperatura no campo de treinamento subiu vertiginosamente. Uma enorme parede de fogo avançou em direção a Jiraiya como um tsunami furioso, ameaçando engolfá-lo completamente. Os olhos de Naruto se arregalaram em horror. Liberação da terra. Muralha no estilo da terra. A testa de Jiraiya estava coberta de suor enquanto ele rapidamente formava selos de mão e batia as palmas das mãos no chão. Uma enorme parede de terra irrompeu do solo, protegendo das chamas. Mas mesmo assim, o fogo chamuscou e destruiu partes da parede, interrompendo por pouco o ataque implacável de Shingen. Naquele breve momento de alívio, a mente de Jiraiya começou a trabalhar a mil. Então, um raio repentinamente atravessou a parede. Bum! Uma onda de água irrompeu pela abertura, demolindo o que restava de sua defesa. Ele é muito rápido. Jiraiya recuou apressadamente, avaliando o nível de ameaça que Shingen representava. Jutsu infinito. Não são necessários selos. Se ele não conseguisse dominá-lo rapidamente, essa batalha seria impossível de vencer. Em um campo de batalha, Shingen seria um verdadeiro pesadelo, ainda mais problemático do que alguns Jinchuriki. Afinal, as bestas com cauda precisavam de tempo para reunir chakra para suas Bijudama. Shingen, ele conseguia executar jutsus instantaneamente.
Não é de admirar que o grande sábio sapo o visse como uma força capaz de remodelar o mundo ninja. Jiraiya não teve outra escolha senão encontrar uma solução. Jutsu de invocação. Jiraiya mordeu o polegar, fez selos de mão e bateu com a mão no chão. Uma enorme matriz de invocação espalhada pelo campo de batalha. Bunta. Um sapo colossal emergiu em uma nuvem de fumaça, seu corpo envolto em bandagens, uma enorme lâmina curta ao lado e um cachimbo preso entre os lábios. Gamabunta. A invocação mais confiável de Jiraiya. Sem esperar por uma explicação, Gamabunta percebeu imediatamente a situação difícil de Jiraiya. Chuva de ninjutsu caiu sobre eles. Instintivamente, o sapo gigante saltou para o alto, tentando escapar da tempestade de jutsus. Não corra muito longe. Jiraiya gritou. Desviem dos ataques e avancem de frente. Um ataque direto. Essa foi a melhor maneira de terminar essa luta. Entendi. Gamabunta apertou sua espada curta, desviando-se da saraivada de ninjutsu enquanto se aproximava de Shigen. Ainda assim, o grande número de ataques tornou impossível avançar ileso. Mas no momento em que ele se aproximou, Gamabunta ergueu sua enorme espada e desferiu um golpe para baixo com toda a sua força. Criaturas invocadas, hein? Shigen não se mexeu. Ele simplesmente levantou a mão, e um enorme bisturi de chakra, com dezenas de metros de comprimento, materializou-se em suas mãos. A lâmina verde-azulada colidiu com a espada de Gamabunta. O sapo recuou em choque. Ele jamais imaginara que um ser humano pudesse igualar sua força. A última vez que ele havia se deparado com tamanho poder bruto era de Tsunade. Bum! Gamabunta foi forçado a recuar. Mas antes que ele pudesse se recuperar, a lâmina de Shigen brilhou novamente. Um corte fino e preciso traçado ao longo do campo de batalha. Gamabunta conseguiu se esquivar a tempo, e seu corpo acumulou múltiplos ferimentos. Droga! Jiraiya cerrou os dentes enquanto observava. A esgrima de Shigen era tão refinada que até mesmo Gamabunta tinha dificuldades para acompanhá-lo. E pior, Shigen estava se contendo. Jiraiya não tinha dúvidas. Se quisesse, Shigen poderia ter decapitado Gamabunta com um único golpe. Jiraiya! Gamabunta gemeu, ferido. Use-o. As mãos de Jiraiya se transformaram em selos borrados. Ao mesmo tempo, Gamabunta concentrou chakra em sua boca. Juntos, eles desencadearam seu ataque combinado característico. Liberação de fogo, projétil de chamas de óleo de sapo. Um incêndio devastador irrompeu em direção a Shigen. Desta vez, não havia nenhum sistema de liberação de água capaz de detê-lo. Shigen! Naruto deu um suspiro de alarme. As chamas avançaram furiosamente em direção ao seu alvo. Mas Shigen não se mexeu. Em vez disso, ele calmamente ergueu a palma da mão. Terminou o aquecimento? Jutsu de selamento, selo de absorção. Um vórtice brilhante se formou em sua mão, e toda a tempestade de fogo foi consumida. Que diabos! Jiraiya e Gamabunta assistiram horrorizados. Até mesmo a grama ao redor de Shigen permaneceu intocada. O ninja capaz de usar jutsus indefinidamente. O ninja capaz de absorver qualquer jutsu. O ninja com chakra infinito. Jiraiya agarrou a cabeça. Isso foi um pesadelo. E então, uma nova energia surgiu em torno de Shigen. Isso é, chakra do sábio. A voz de Jiraiya baixou para um sussurro. Ele consegue usar o modo sábio, infinitamente? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 128. Como ninja que dominava o modo sábio, Jiraiya conhecia intimamente o chakra senjutsu. Ele até sabia um pouco sobre o passado de Shigen. Graças a Tsunade, que era sua companheira de equipe, Jiraiya havia descoberto que Shigen fora quem criará o sábio das lesmas há mais de 1000 anos. Isso significava que seu domínio sobre o modo sábio e o chakra senjutsu certamente seria extraordinário. Em modo sábio, o aprimoramento físico de um ninja era uma coisa, mas o aumento de poder que o chakra senjutsu concedia aos jutsus era simplesmente aterrorizante. Como Jiraiya entendia o poder do senjutsu, ele também compreendia a dificuldade do oponente à sua frente. Um Shigen que possivelmente poderia usar técnicas sábias sem limites. Isso seria um pesadelo para qualquer ninja do mundo. Arte sábia. Shigen já havia levantado a mão. A energia natural no ar parecia mover-se ao seu comando. Uma pressão sufocante pressionava o nariz de Jiraiya. No momento em que Shigen fez o movimento, todo o fluxo de energia natural respondeu a ele. Essa foi a primeira vez que Jiraiya enfrentou um oponente capaz de usar o modo sábio, principalmente alguém cujo modo sábio era muito superior ao dele. Shigen lançou um olhar para Jiraiya e Gamabunta, que estavam tensos, surpreso com a hesitação deles. Ele lhes deu um leve lembrete? O aquecimento deles havia terminado. Você pode entrar no modo sábio agora. Hahaha. Tudo bem. Jiraiya sorriu, mas logo ficou sério e fez um pedido. Mas, vou precisar de algum tempo. Afinal, entrar no modo sábio exigia que ele absorvesse energia natural. Mais importante ainda, ele precisava invocar Fukazaku e Shima do Monte Myobuku para ajudá-lo a prolongar a duração do seu modo sábio. Ei, Jiraiya. Gamabunta não pôde deixar de o avisar. Você precisa pensar bem nisso. Papai e mamãe podem. Tenho que tentar. Jiraiya insistiu. Ele precisava ver por quanto tempo Shigen conseguiria manter o modo sábio. Ele precisava ver toda a extensão do ninjutsu aprimorado pelo sábio. No entanto, mesmo que ele entrasse no modo sábio, ele provavelmente ainda não seria capaz de se igualar a esse shinobi da era antiga. Porque quando Jiraiya olhou para Shigen, ele percebeu isso desde o início da batalha? Os pés de Shigen não se moveram. Agora, Jiraiya só podia esperar que, com o modo sábio e a ajuda de Fukazaku e Shima, ele conseguisse obter ao menos a menor vantagem. Que tolo iludido. Nas profundezas da terra, Zetsu negro e Zetsu branco espreitavam, descontentes com o fato de Jiraiya ter ousado desafiar Shigen. Mesmo que Shigen só consiga usar menos de 1% de seu poder total neste estado, ele ainda está muito além de qualquer coisa que esses fracotes possam suportar. Claro, Jiraiya não sabia de nada disso.
Mesmo que o fizesse, não recuaria. Com a aprovação de Shijin, o homem de cabelos brancos sentou-se de pernas cruzadas na cabeça de Gamabunta, juntando as mãos enquanto começava a absorver energia natural. Você precisa de tempo? Os dedos de Shijin se curvaram levemente, e num instante a energia natural do ar fluiu em direção a Jiraiya. Jiraiya ficou estupefato? Ele entrou em estado meditativo quase imediatamente. O controle de Shijin sobre a energia natural? Essa sempre foi uma de suas principais habilidades desde os tempos antigos. Antes de obter o poder do sábio dos 6 caminhos, o modo sábio era sua única verdadeira força. Gamabunta ficou abalado. Até ele teve que admitir. O controle de Shijin sobre a energia natural era algo que até mesmo os sapos do Monte Myoboku conseguiam alcançar. Seu domínio era tão absoluto. Gamabunta nem sequer conseguia imaginar o quão poderoso era o seu modo sábio. Neste ponto, ele não tinha certeza se conseguiria ajudar Jiraiya de alguma forma. Mas, ele não precisava mais. Com a ajuda de Shijin, Jiraiya absorveu energia natural suficiente. Seus olhos se transformaram nas pupilas características do modo sábio, semelhantes às de um sapo. Jutsu de invocação. Os olhos de Jiraiya brilharam enquanto ele fazia seu movimento. Gamabunta desapareceu numa nuvem de fumaça. Em seu lugar, apareceram duas figuras pequenas. Fukazaku, Shima, os 2 sapos mais velhos do Monte Myoboku. Embora seus corpos fossem pequenos, o chakra senjutsu dentro deles superava em muito até mesmo dos maiores sapos como Gamabunta. No momento em que chegaram, eles perceberam a situação de Jiraiya e pularam em seus ombros. Seus corpos se fundiram parcialmente com o de Jiraiya, permitindo que refinassem continuamente o chakra senjutsu para ele. Jiraiya, quem é o inimigo? Fukazaku perguntou imediatamente, então congelou. Por que tanta energia natural está concentrada aqui? Parece quase o Monte Myoboku. Shima olhou em volta com um olhar curioso. Jiraiya, faz muito tempo que você não usa o modo sábio, não é? Shijin. Jiraiya não respondeu diretamente. Em vez disso, ele virou levemente o ombro, guiando o olhar deles em direção a Shijin. Podemos continuar agora. Os 2 sapos mais velhos ficaram em silêncio. Ao contrário do arrogante e presunçoso Gamabunta, eles foram cautelosos. Eles acompanharam o grande sábio sapo por mais de 800 anos. E eles sabiam mais sobre a história de Shijin. Agora mesmo, a diferença de poder entre os 2 lados era imensurável. Se a comparação fosse feita por classificação, Shijin estava no mesmo nível do grande sábio sapo. Não eles. É apenas uma luta de treino. Jiraiya percebeu o silêncio deles e rapidamente os tranquilizou. Ele baixou a voz ao explicar como a batalha havia começado. Que alívio! A expressão de Fukazaku suavizou-se, mas ele continuou com um semblante sério, inclinando-se levemente em direção a Shijin em sinal de respeito. Lord Shijin, por favor, perdoe-nos, os juniores, por nossa grosseria. Que experiência interessante. Shima deu uma risadinha, compreendendo perfeitamente a reação do marido. Ela sabia que Shijin havia criado o sábio lesma, mas ainda assim foi divertido perceber, mesmo depois de 800 anos, eles ainda eram considerados juniores. As pálpebras de Jiraiya se contraíram. Vamos, um pouco mais de confiança, por favor? Está tudo bem. Shijin respondeu casualmente. Mesmo sem levar em consideração seu passado com o sábio lesma, seus 1000 anos de experiência no submundo significavam que ele realmente podia chamá-los de juniores. Mas cortesia à parte, os sábios sapos se moviam com uma velocidade incrível. Arte sábia, corte cortante da água. Fukazaku cuspiu um jato de água afiado como uma navalha, uma lâmina capaz de cortar carne e osso num instante. Espere, Jiraiya tentou impedi-los, mas já era tarde demais. Shijin levantou a mão. Um brilho suave emanava de sua palma, e a lâmina de água de alta pressão desapareceu, completamente absorvido pelo seu corpo. Ninjutsu não vai funcionar. Jiraiya rapidamente os lembrou. Então, após uma pausa, parece que o senjutsu também não funciona. Ele hesitou, em seguida, acrescentou mais uma coisa. Mas Shijin pode usar ninjutsu e senjutsu livremente. Ele não precisa de selos de mão. E ele domina todas as naturezas dos chakras. A expressão de Fukazaku escureceu. Como eles iriam lutar contra isso? Shijin não tinha limites, embora não tivessem nada que jogasse contra ele. O que eles deveriam fazer? Avançar para o combate corpo a corpo? Combate corpo a corpo. Jiraiya suspirou, então os advertiu. Ele possui a força monstruosa de Tsunade. E sua habilidade com a espada superou a de Gamabunta. Embora isso soou absurdo, Shijin era apenas um humano de tamanho normal, em comparação com um sapo enorme como Gamabunta. Parecia-lhe impossível competir em esgrima. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu. Shima murmurou. Querida, nós viemos até Konoha. Será que não deveríamos comprar mantimentos e voltar para casa? Embora fosse uma brincadeira. Jiraiya percebeu? Eles começaram a vacilar. E sinceramente, quem poderia culpá-los? Mesmo assim, temos que tentar. O olhar de Fukazaku se fixou em Shijin. No mínimo, o grande sábio sapo quer saber o quão forte ele está agora. Como os anciãos do Monte Myoboku, eles tiveram que cumprir a vontade do grande sábio. Vou elaborar um plano. Não podemos enfrentá-lo em combate corpo a corpo. Nós também não podemos usar ninjutsu. Fukazaku finalmente sugeriu. Vamos tentar genjutsu. Mas Jiraiya franziu a testa. Genjutsu? Ele hesitou, então suspirou. Sabe, Madara já tentou isso uma vez. E Shijin conseguiu romper essa barreira. Capítulo 129. De um modo geral,
Quanto mais informação se tem, mais fácil se torna uma batalha. No entanto, quanto mais se aprende sobre Shijin, mais problemático ele se torna, tanto que pode até levar alguém a querer desistir da luta por completo. Mesmo enquanto Jiraiya transmitia informações aos dois sábios, ele não conseguia deixar de se sentir perdido. Ele estava começando a se arrepender de ter desafiado Shijin. Se pudesse voltar no tempo, Jiraiya talvez perguntasse ao seu eu do passado: você sabia bastante sobre ele, então por que foi tão destemido ao atacar com Gamabunta? Deixe-me pensar. Nem mesmo o Genjutsu de Uchiha Madara consegue afetá-lo? Quando Fukazaku mencionou Madara, ele não pôde deixar de se sentir um pouco desconfortável. Após um breve momento de reflexão, explicou: o Genjutsu do clã Uchiha se baseia na visão, enquanto o nosso é auditivo. Mesmo que Uchiha Madara, um shinobi lendário, possuísse ilusões incrivelmente poderosas, diferentes escolas de Genjutsu tinham, em última análise, suas próprias características distintas. Talvez, o Genjutsu deles ainda poderia funcionar. Além do mais, a técnica deles não era de forma alguma fraca. Este Genjutsu provinha de uma partitura musical secreta guardada no Monte Myoboku, e somente sapos conseguiam cantar sua letra e melodia. Era incrivelmente difícil de aprender, figurando entre os Genjutsus mais poderosos do mundo ninja. Nem mesmo alguém tão experiente quanto Gamabunta jamais o dominou. No passado, os dois sábios praticaram esse Genjutsu enquanto cantavam canções de amor um para o outro, e foi assim que finalmente o aperfeiçoaram. Então, quando Shima confirmou que seu marido realmente usaria aquela técnica, ela corou levemente. Precisamos mesmo usar essa? Nunca imaginei que teria que fazer algo dos meus tempos de juventude de novo. Temos que tentar. A boca de Fukazaku se abriu lentamente enquanto ele lembrava Jiraiya, mas leva tempo para completarmos a técnica. Shijin nos dará esse tempo. O olhar de Jiraiya recaiu sobre a figura imóvel à distância. Ele sabia que Shijin não se importaria nem um pouco. Ele permitiria que eles usassem toda a sua força. Primeiro, afinal, esta foi uma batalha entre shinobi. Segundo, talvez tenha sido a misericórdia de um veterano para com seus calouros. A expressão de Jiraiya tornou-se solene. Ele soltou uma risada autodepreciativa, como se estivesse zombando de si mesmo, mas também como se estivesse provocando Shijin para que testemunhasse o genjutsu deles. Neste momento, Shijin deve nos enxergar como um adulto enxerga crianças brincando com brinquedos. Não importa como as crianças brinquem, é impossível que elas representem uma ameaça real para ele. Isso não está bem correto. Shijin balançou a cabeça, mas então elogiou sinceramente. Pelo menos, do meu ponto de vista atual, nossos níveis de chakra são quase os mesmos. A única vantagem que tenho é o chakra ilimitado fornecido pelo meu corpo de reanimação. Acredito que você encontrará a oportunidade de usar essa técnica em batalha. Que humildade! Um sorriso amargo surgiu no rosto de Jiraiya. Quanto tempo mais? Shijin observou as bocas de Fukazaku e Shima se inflarem, e o som de seus quachares ficar cada vez mais alto. O modo sábio concedia um controle excepcional sobre a energia natural. Shijin podia sentir as notas musicais inundando sua direção, e ao levantar levemente a mão, era como se pudesse tocá-las. Que técnica fascinante! As criaturas do mundo ninja evoluíram a uma velocidade surpreendente. Comparado à sabedoria individual, o conhecimento acumulado por inúmeros seres ao longo de milênios deu origem a alguns jutsus verdadeiramente miraculosos, especialmente em um lugar como o Monte Myoboku. No entanto, isso também permitiu que Shijin encontrasse uma maneira de neutralizá-lo. Pelo menos no modo sábio, ao manipular a energia natural, ele conseguia bloquear imediatamente a transmissão de ondas sonoras pelo ar. Um jutsu que utiliza o som para atacar, em última análise, jamais poderia escapar da regra fundamental de que o som precisa de um meio para se propagar. Se uma área de vácuo absoluto surgisse, a transmissão dessas ondas sonoras seria interrompida. Isso poderia atrasar significativamente a ativação do genjutsu, ou até mesmo causar sua falha completa. Está pronto. Enquanto Shijin elaborava uma contramedida, as bocas de Fukazaku e Shima se dilataram ao máximo, e seus grasnidos se tornaram extremamente densos. Ilusão demoníaca, cântico de confronto com o sapo. Enquanto o coro de grasnidos ecoava, ondas sonoras se reuniam, distorcendo o espaço à medida que avançavam em direção a Shijin. Esses sons eram extremamente afiados. Shijin podia sentir vagamente sua consciência sendo puxada para um mundo de genjutsu. Em sua visão, 4 sapos enormes se materializaram. A ilusão demoníaca. O cântico de confronto com o sapo surtiu efeito. Se não for interrompido, uma vez que o genjutsu auditivo estiver totalmente concretizado, a vítima será arrastada para um espaço mental controlado por esses 4 sapos gigantes. Cada um desses sapos usava uma armadura pesada com as palavras não movimento submundo e rei inscritas em seus corpos para indicar suas identidades. Eles empunhavam espadas de pedra maciças em uma das mãos, enquanto a outra conjurava um espaço etéreo que aprisionava o espírito de Shijin. Em essência, esse genjutsu funcionava como qualquer outro. Tudo se resumia a uma batalha de força mental dentro do espaço ilusório. E a característica mais forte de Shijin era sua força de vontade. No instante seguinte, a presença espiritual de Shijin expandiu-se rapidamente, libertando-se instantaneamente do controle dos 4 sapos gigantes. Sua forma espiritual tornou-se ainda maior que a deles. De volta à realidade, o corpo de Shijin apenas enrijeceu por um instante. O genjutsu funcionou. O rosto de Jiraiya se iluminou de alegria ao ver isso. Ele não se importava com quanto tempo a ilusão demoníaca, canto de confronto com o sapo pudesse manter Shijin sob controle, imediatamente se agachou. Membranas semelhantes às de um sapo crescendo entre seus dedos das mãos e dos pés, e saltou direto em direção a Shijin, enquanto Shijin estivesse preso em um genjutsu. Um único ataque poderia destruir seu corpo de reanimação. Naquele momento, Jiraiya percebeu que Shijin não era invencível. No segundo seguinte, assim que Jiraiya avançou,
Fukazaku e Shima de repente taparam os ouvidos, fazendo uma careta como se estivessem sendo atormentados por um ruído estridente. Isto foi a consequência de um genjutsu fracassado. Jiraiya. Fukazaku perdeu momentaneamente a audição, e supondo que Jiraiya também a tivesse perdido, teve que gritar para avisar o homem que vira crescer. O genjutsu foi quebrado. Não se aproximem dele. Mas era tarde demais. Shijin reagiu mais rápido que Jiraiya. No instante em que Jiraiya avançou, Shijin agarrou seu pulso, torcendo seu corpo para jogá-lo para o lado. Arte sábia, Rasengan. Mas na palma da mão de Jiraiya, uma esfera de chakra em espiral se formou. O Rasengan aprimorado pelo modo sábio já estava se chocando contra o braço de Shijin, contanto que ele destruísse o corpo da reanimação. Shijin ficaria imobilizado. Jiraiya analisou a situação. O método de Shijin para absorver jutsus era através do brilho em sua palma. Seu braço não deveria ser capaz de ativar essa habilidade. A menos que Shijin optasse por soltar o aperto e recuar. Mas se ele fizesse isso, Jiraiya talvez nunca mais tenha outra chance de atacar, mesmo que ele tenha falhado. Talvez isso tenha sido suficiente. Jiraiya não tinha medo de perder. Ele até sentia um pouco de alegria. Mesmo que meus melhores esforços não sejam suficientes para vencer, se eu conseguir fazer Lord Shijin se mexer, pelo menos não terei perdido completamente. Mas em uma fração de segundo, uma cena estranha se desenrolou. Como Jiraiya previra, Shijin soltou seu pulso, mas em vez de recuar, seu Rinnegan brilhou de forma sinistra e com uma voz arrepiantemente calma, ele pronunciou: Shiha Tensei. No instante seguinte, uma força repulsiva atingiu Jiraiya violentamente. Foi como se ele tivesse sido esmagado por uma onda gigante. Seu corpo foi arremessado para longe em total desordem. Jiraiya mal havia aterrissado, mas ao olhar para cima, viu a profunda cratera deixada pela força repulsiva de Shijin. Isto é, repulsa? Seu rosto estava tomado por choque. Naquele instante Jiraiya finalmente entendeu. O poder do Rinnegan era extremamente aterrador. Shijin ergueu levemente o braço, sem hesitar em dar uma explicação a Jiraiya. Este é o poder do Rinnegan. A expressão de Jiraiya tornou-se sombria. De repente, ele se lembrou de seu falecido aluno Nagato. Lembrou-se de Nagato mencionar que em sua juventude, ele havia liberado o poder do Rinnegan. E agora, ele finalmente estava testemunhando o quão aterrorizante aquele poder realmente era. Eu vejo. Absorver seu jutsu também é uma das habilidades do Rinnegan. Enquanto Shijin falava, seu braço começou a mudar lentamente. Todo seu antebraço se transformou em um canhão futurista e brilhante. Caminho Azura. O núcleo do canhão reuniu chakra, brilhando ameaçadoramente com energia destrutiva. Desvie. Fukazaku e Shima gritaram alarmados. Este também é um poder do Rinnegan? Com o modo sábio aprimorando seus reflexos, Jiraiya reagiu instantaneamente. Ele saltou para longe no último instante, desviando por pouco da explosão terrível. Um raio de luz disparou, cortando a floresta atrás dele. As árvores foram instantaneamente perfuradas, seus troncos ficando carbonizados com buracos fumegantes. Se ele tivesse reagido um instante tarde demais, aquela explosão poderia ter aniquilado a parte inferior do seu corpo. No entanto, somente Jiraiya compreendeu a verdadeira dimensão do perigo, enquanto um alheio Naruto, observando de longe, estava tomado de admiração. Uau! Isso foi muito legal. Mas a crise de Jiraiya estava longe de terminar. O braço de Shijin se reformou a partir do canhão mecânico, retornando à sua forma normal. Ele permaneceu calmo enquanto erguia a mão mais uma vez. E ativou outra habilidade do Rinnegan. Banshou Ten. Uma força estranha e irresistível puxou Jiraiya para frente de repente. Isto é, gravidade? O rosto de Jiraiya se iluminou com choque. Antes que pudesse reagir, seu corpo já estava sendo puxado em direção a Shijin a uma velocidade assustadora. Seu corpo estava fora de controle. Ele tentou fazer selos com as mãos, mas a força da gravidade era muito forte. Ele não conseguia se estabilizar. Nesse ritmo, Shijin estava simplesmente o atraindo para dentro? Mas um ataque poderoso certamente viria a seguir. Agora é a nossa chance. Fukazaku trocou olhares com Shima. É difícil controlar meu corpo assim. Shima tentou virar a cabeça, mas a força apenas acelerou sua reação. Sua língua saiu instantaneamente, estendendo-se em um comprimento anormal em direção a Shijin. Língua presa. Sua longa língua se enrolou em direção ao corpo de Shijin numa tentativa de contê-lo. Corte d'água. Ao mesmo tempo, Fukazaku cuspiu um jato de água de alta pressão. Essa foi a combinação perfeita de arte sábia e contenção física. Shijin suspirou levemente e cancelou Banshou Ten, depois ergueu a mão mais uma vez. Shiha Tensei. Uma poderosa força repulsiva irrompeu. Bum! Com uma explosão de poeira, Jiraiya e os dois sábios sapos foram arremessados para longe, caindo contra uma árvore. Jiraiya, sempre perspicaz, mal conseguiu se reposicionar. Ele se achatou no chão como um sapo, com os olhos fixos em Shijin cautelosos. Ai, ai! Shima gemeu, esfregando a língua ferida. Espere, acabei de perceber uma coisa. Fukazaku, ainda tonto com o impacto, esfregou as têmporas tentando se concentrar. Essa repulsa parece mais forte do que antes. Você tem razão. Jiraiya assentiu com a cabeça, cravando os dedos na terra enquanto mantinha os olhos fixos em Shijin. Parece que um usuário do Rinnegan pode controlar livremente tanto forças repulsivas quanto atrativas. Essa habilidade, ainda não descobri como neutralizá-la. Antes mesmo que sua voz tivesse se dissipado, Jiraiya viu Shijin curvar levemente os dedos. De repente, uma onda de energia natural surgiu em sua direção, envolvendo seu corpo. Jiraiya sentiu imediatamente um peso esmagador pressionando, diminuindo seus movimentos. Meu corpo! Os olhos de Jiraiya se arregalaram em compreensão. É semelhante ao Kawazu Komite, punho de sapo, controlando a energia natural.
Fukazaku compreendeu imediatamente a técnica de Shigen. Ele também sentiu sua respiração ficar mais pesada à medida que a energia oprimia seu corpo. Não admira que ele tenha criado o sábio lesma, mas seu controle sobre a energia natural é assustador demais. Precisamos dissipar essa energia natural. Não, Jiraiya o interrompeu balançando a cabeça sombriamente. Se absorvermos energia natural em excesso e não conseguirmos equilibrá-la, eu me transformarei em um sapo. Fukazaku imediatamente ficou em silêncio. Ele conhecia muito bem as limitações de Jiraiya. Se tentassem absorver essa energia de forma imprudente, ele seria petrificado e transformado em uma estátua de sapo. Agora sua velocidade diminuiu. Shigen curvou os dedos novamente, sua voz calma e tranquila. Talvez eu não tenha muita habilidade com esses olhos, mas já está na hora de essa batalha chegar ao fim. Capítulo 130. Se as ondas turbulentas do mar se acalmam subitamente, então, sob a superfície, tempestades ainda maiores devem estar se formando. Embora Shigen tenha apenas manipulado a energia natural para diminuir a velocidade dos movimentos de Jiraiya, todos sabiam que o próximo movimento decidiria a batalha. E, no entanto, eles se sentiram impotentes para resistir. Caramba! Jiraiya forçou um sorriso amargo. A imensa pressão que o oprimia era tão pesada quanto uma montanha. Ainda havia uma mágoa em seu coração, um arrependimento por não ter conseguido alcançar o que almejava nesta batalha. Eu não consigo nem mexer os pés. Ele havia reunido bastante inteligência, mas tudo que isso fez foi fazê-lo perceber o quão fraco ele era. Será que ele está prestes a usar alguma técnica terrível? Shima olhou para Shigen com preocupação. Esqueça. Fukazaku, ao ver a expressão abatida de Jiraiya, algo que nunca tinha visto antes, mordeu o lábio como um ancião severo e tomou uma decisão. Aconteça o que acontecer, temos que libertar Jiraiya da energia natural que o prende. Se usarmos um jutsu poderoso em grande escala, isso perturbará o equilíbrio. Dê tudo de si. Use esse golpe. Fukazaku abriu bem a boca. Jiraiya e Shima não hesitaram mais. Rapidamente seguiram o exemplo de Fukazaku, preparando-se para desferir uma arte sábia aterradora. No entanto, eles chegaram tarde demais. O chão sob seus pés se abriu repentinamente. Jiraiya e os dois sábios sapos mal tiveram tempo de reagir antes de sentirem uma força sinistra se agarrando a eles. Pedaços de terra surgiram, grudando no corpo de Jiraiya. Shibaku Tensei. Shigen, que havia levantado a mão, finalmente cerrou o punho. Sob seu controle, Jiraiya e os dois sábios foram rapidamente selados dentro de uma massa de terra e rocha, formando uma esfera que flutuava no ar. Em comparação com as técnicas normais de selagem por liberação de terra, era praticamente impossível para uma pessoa comum escapar do Shibaku Tensei. Jiraiya e os dois sábios lutaram desesperadamente, mas não havia como se libertar. Eles só podiam assistir impotentes enquanto tudo acontecia. Felizmente, Shigen não tinha intenção de matá-los. No entanto, quando Shigen liberou o Shibaku Tensei e Jiraiya, junto com os dois sábios, desabou no chão, exausto e completamente esgotado. Eles foram imediatamente atingidos por outro golpe devastador. Shigen é muito forte. Naruto correu em direção a Shigen, com o rosto tomado por espanto enquanto gritava animadamente. Ele derrotou o Jiraiya Sensei usando apenas uma mão. E, essa era de fato a verdade. Pelo menos, aos olhos de uma criança. Quer Shigen lançasse ninjutsu, usasse as habilidades do Rinnegan ou até mesmo empunhasse seu bisturi de chakra, ele sempre usava apenas uma das mãos. Embora, na mente de Naruto, Jiraiya já era incrivelmente poderoso. Os jutsus de Jiraiya eram devastadoramente fortes. Não importava o quão poderoso fosse o ataque que ele usasse, mesmo invocando um sapo do tamanho de uma montanha. Não importava. Shigen conseguia neutralizar tudo com um simples gesto de mão. Suas técnicas não eram apenas mais fortes que as de Jiraiya, mas também tinham um visual mais impressionante. Ele era praticamente um deus. Shigen é realmente incrível. Naruto agarrou-se à perna de Shigen, cobrindo de elogios. Ele usou apenas uma mão. Jiraiya Sensei não teve a menor chance. Ei. O olho de Jiraiya se contraiu. Espere um segundo. Será que esse pirralho sequer entendeu o que tinha acontecido? Ele tinha noção de quantas habilidades Shigen realmente havia usado. Sim, à primeira vista, parecia que Shigen havia usado apenas uma das mãos. Mas sempre que Shigen levantava a mão, ele liberava uma técnica extremamente poderosa. Acontece que nenhum de seus jutsus exigia selos de mão, dando a impressão de que ele os executava sem esforço algum. Jiraiya tentou pensar em uma maneira de corrigir o mal-entendido de Naruto, mas ele desistiu rapidamente. Porque Naruto não estava se concentrando no perigo da batalha, ele estava mais preocupado em entender coisas que não compreendia completamente. Por exemplo, a técnica conhecida como Shiha Tensei. Como o primeiro uso do Shiha Tensei tinha sido mais fraco, Naruto não sentiu nada quando foi lançado. Seu cooperativo Jiraiya Sensei simplesmente foi arremessado para longe. Esse jutsu se chama Shiha Tensei. Na segunda vez que o usei, aumentei sua potência. Shigen bagunçou casualmente o cabelo de Naruto enquanto explicava o Shiha Tensei, fornecendo informações valiosas tanto para Jiraiya quanto para Naruto. Cada uso do Shiha Tensei requer um intervalo de 5 segundos, e eu posso ajustar sua potência. Naruto assentiu com a cabeça como se tivesse entendido. Entretanto, Jiraiya rapidamente memorizou essa informação crucial. Isto foi uma oportunidade perdida. Se ele soubesse disso antes da batalha, talvez as coisas não tivessem corrido tão mal. Jiraiya já estava analisando as fraquezas de Shigen. Na verdade, ele havia começado a formular uma estratégia para combatê-lo. Primeiro passo: encontre uma maneira de atrair o Shiha Tensei. Passo 2: use ninjutsu para enganar Shigen e fazê-lo absorver chakra. Passo 3:
Enquanto Shigen estiver absorvendo ninjutsu, ataque-o rapidamente ou use a habilidade língua de ligação de Shima para puxá-lo e quebrar seu corpo de reanimação. Do ponto de vista teórico, esse plano era altamente viável, mas em uma batalha real, ultrapassar a primeira camada de defesa de Shigen, seu ninjutsu avassalador, já era incrivelmente difícil. Jiraiya de repente se lembrou de seu antigo aluno Minato Namikaze. Se Minato ainda estivesse vivo, ele teria uma chance muito alta de derrotar Shigen. Graças à habilidade Deus Voador do Trovão de Minato, que permitia movimentos instantâneos, ele conseguiu se esquivar dos ataques de Shigen, contanto que ele conseguisse atrair o Shinra Tensei. Minato poderia se teletransportar diretamente para Shigen e acabar com ele. Na verdade, Jiraiya não era o único que pensava em Minato. Longe dali, na Terra dos Campos, Orochimaru também pensava em Minato. Enquanto Orochimaru ordenava que Kabuto procurasse por cadáveres de shinobi poderosos, ele simultaneamente tentava descobrir os segredos do Rinnegan com Obito. Por coincidência, Orochimaru chegou à mesma conclusão que Jiraiya. Para derrotar Shigen, eles precisavam de alguém que manipulasse o espaço-tempo e pudesse encurtar a distância e matá-lo com um único golpe. Você está brincando? Obito zombou do plano de Orochimaru. Ele lembrou das duas únicas vezes em que perdeu uma batalha depois de obter seu Mangekyou Sharingan. Com voz grave ele revelou uma informação crucial. Aquele desgraçado do Shigen também consegue usar o Deus Voador do Trovão. A expressão de Orochimaru escureceu imediatamente. Isso foi problemático. Ele sabia exatamente o quão difícil era lidar com alguém que utilizava o espaço-tempo. Mas pouco depois, os lábios de Orochimaru se curvaram num sorriso malicioso enquanto ele os lambia. Isso só significa que precisamos de um usuário do espaço-tempo próprio. Infelizmente, Orochimaru soltou um suspiro, pensando em seu antigo rival. Não posso usar o Edo Tensei para reviver Minato Namikaze. Talvez. Orochimaru lembrou-se de um segredo altamente confidencial que havia obtido de Danzou. Minato usou o selo do Ceifador da Morte antes de morrer. Sua alma foi devorada pelo Shinigami em vez de entrar na vida após a morte, e é por isso que o Edo Tensei não pode invocá-lo, mesmo que você pudesse reanimá-lo. Obito zombou dos delírios de Orochimaru. Você acha que conseguiria controlar a vontade dele? As pupilas em fenda de Orochimaru se estreitaram. Isso foi, de fato, um problema, porque o Edo Tensei ainda precisava de refinamento. Ele precisava encontrar uma maneira de permitir que os shinobi ressuscitados mantivessem toda a sua força, mantendo-os, ao mesmo tempo, sob seu controle. Especialmente para alguém como a Shirama Senju. As células do primeiro Hokage estavam espalhadas por toda parte, tornando incrivelmente fácil usar o Edo Tensei para revivê-lo. A verdadeira dificuldade residia em outro lugar. Se sua força fosse excessiva, seria impossível controlá-lo. Mas se seu poder fosse muito fraco, ele não representaria nenhuma ameaça para Shigen. Preciso de mais tempo. Orochimaru só pôde suspirar com pesar. Ele planejava continuar aprimorando o Edo Tensei enquanto também pesquisava o selo do Ceifador da Morte, na esperança de descobrir uma maneira de contorná-lo. Afinal, com base nas informações que você acabou de fornecer, o Shigen que estamos enfrentando é um usuário de Jutsu espaço-temporal. Isso significa que preciso encontrar uma maneira de usar o Edo Tensei para invocar Minato Namikaze. Faça como quiser. Obito ficou em silêncio por um momento antes de responder indiferentemente, como se não se importasse mais com o professor que um dia matara com as próprias mãos. No entanto, temos, no máximo, 7 ou 8 anos. Obito não estava disposto a esperar indefinidamente pela pesquisa de Orochimaru. Ele lembrou-se de uma informação que Kizami lhe havia transmitido e falou em tom frio. Segundo informações da Akatsuki, para proteger a raposa de 9 caudas, Shigen foi pessoalmente a Konoha. Konoha? Os olhos de Orochimaru piscaram. Parecia. Talvez haja uma maneira de lidar com Shigen. Claro, antes que um plano concreto pudesse ser elaborado. Esse plano hipotético precisava incluir um usuário do espaço-tempo. Ou Minato Namikaze ou Tobirama Senju precisavam ser ressuscitados. O problema era, nenhum dos dois pôde ser revivido pelo Edo Tensei. Não era como se eles pudessem simplesmente confiar no Obito, certo? Sim, Obito também era um usuário do espaço-tempo, mas ele era muito pouco confiável. Orochimaru não duvidava da força de Obito. O que ele duvidava era da mentalidade de Obito. O homem sempre falava e agia como se o mundo inteiro devesse se curvar à sua vontade. Esse tipo de arrogância. Isso tornou difícil confiar nele. Capítulo 131. Dentro da Vila da Folha, Shigen estava enfrentando um pequeno inconveniente. Zetsu Negro não confiava totalmente nas intenções de Shigen e estava fazendo o possível para falar mal de Azura na frente dele, na esperança de que Shigen não se deixasse enganar novamente. Tudo bem, não vou acreditar neles novamente. Shigen assegurou a Zetsu Negro que não confiaria mais em nenhuma reencarnação do chakra de Azura, chegando a dar um exemplo. Nem Azura nem a Shirama tiveram sucesso em seus esforços. Por que eu acreditaria no terceiro? Bom, Zetsu Negro mal assentiu com a cabeça, satisfeito, antes de insistir por outra promessa. Sua voz tornou-se sinistra ao propor uma ideia. Então vamos encontrar uma oportunidade para deixar isso claro. Vamos deixar aquele pirralho entender que nunca estivemos no mesmo caminho desde o início. Shigen, aquele pirralho e eu estamos destinados a ser inimigos. Ele é o Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Mais cedo ou mais tarde, a raposa de 9 caudas terá que se tornar parte da 10 caudas, o que significa que inevitavelmente nos levantaremos contra ele. E o chakra de Azura continuará a influenciá-lo. Dada a sua personalidade, ele jamais confiará seu destino a Kaguya no futuro. Eu entendo. Shigen assentiu levemente com a cabeça em tom calmo, concordando. Assim que Naruto tiver poder suficiente para se proteger, eu deixarei Konoha. Naquela época, não ficaria muito longe.
Principalmente agora que Naruto, depois de testemunhar a batalha de Shijin contra Jiraiya, estava ainda mais entusiasmado com o treinamento. Além de sair por aí contando para todos que Shijin derrotou Jiraiya com apenas uma mão, não havia outros problemas. Isso seria o melhor. Zetsu Negro finalmente aceitou as palavras de Shijin. No entanto, ainda estava um pouco inquieto e isso trouxe à tona outro assunto para desviar sua atenção. Talvez você também devesse ficar de olho em outra criança. Uchiha Sasuke. Essa criança é excepcionalmente talentosa. Na verdade, o chakra dele também pode ser bastante especial. Você sempre quis que ele se tornasse forte o suficiente para substituir seu irmão Itachi e se tornar nosso aliado? Na verdade, Zetsu Negro já suspeitava que Sasuke era a reencarnação do chakra de Indra, porque a reencarnação do chakra de Indra nunca permanecia no mundo ninja. Cada vez que morriam, reencarnavam imediatamente. Considerando a data da morte de Madara, Sasuke era o candidato mais provável. Uchiha Sasuke, hein? Shijin percebeu o pequeno plano de Zetsu Negro, mas mesmo assim entrou na brincadeira, falando em voz grave. Já reparei nessa criança antes. Ela treina com muita dedicação. De fato, Sasuke treinou incrivelmente duro. Embora fosse amplamente reconhecido como o prodígio número 1 entre seus colegas, isso nunca o impediu de se superar. Ele treinava mais do que qualquer outro de sua idade, mantendo sua posição como o melhor aluno da turma. Desconsiderar seus esforços simplesmente chamando de gênio seria injusto para ele, principalmente porque Sasuke treinava sozinho. Ele não tinha ninguém para guiá-lo, ninguém para ajudá-lo a se fortalecer. Só lhe restava seguir os rastros deixados por seu clã caído, buscando seu próprio caminho para o poder e a vingança. A parte mais cruel era a dívida de sangue com o clã Uchiha que o atormentava. Seu próprio irmão havia assassinado seus pais e toda a família. Por mais que tentasse evitar, ele sempre sentia os olhares de pena ou de escrutínio dos outros. No entanto, os Uchiha nasceram orgulhosos. Esse orgulho fez com que Sasuke não suportasse ser alvo de pena. Isso o tornou cada vez mais retraído, recusando-se a fazer amizade com seus colegas ou a aceitar a compaixão de alguém. Agora mesmo, Sasuke tinha apenas um objetivo: vingança. Ao entardecer, à beira do lago, no antigo campo de treinamento do clã Uchiha, um menino de cabelos negros estava na margem, encharcado de suor. Seu corpo estava exausto, mas seus dedos continuavam a formar selos de mão a uma velocidade incrível. Liberação de fogo. Grande jutsu bola de fogo. O menino cerrou os dentes e expelindo uma enorme bola de fogo. Mas seu corpo havia chegado ao limite. Ele não conseguia mais controlar as chamas. O fogo desviou-se do curso, queimando suas roupas e chamuscando seu braço até ficar em brasa. Não é suficiente. O menino finalmente desabou no chão, frustrado. Este jutsu, isso já estava causando um grande desgaste em seu corpo. Contudo, a determinação em seus olhos não vacilou. Ele olhou para o braço queimado, pretendendo descansar um pouco antes de continuar seu treinamento. Não posso ficar para trás. O garoto de cabelos negros cerrou o punho, ignorando a dor no braço. Sua mente repassava os eventos recentes. Aquele que sempre fica em último lugar na minha turma está ficando mais forte. Se continuar assim, talvez eu não consiga derrotá-lo. Se ele deixasse alguém assim ultrapassá-lo, como ele poderia sequer ter esperança de matar Itachi e concretizar sua vingança? Enquanto Sasuke pensava no colega de classe que havia melhorado tão rapidamente, a voz desse mesmo colega soou ao seu lado. Shijin, Shijin. Naruto puxou a mão de Shijin, parecendo um pouco preocupado. Você pode treinar comigo amanhã? Ultimamente Jiraiya-sensei me deixa sozinho para refinar meu chakra. Ficar parado treinando chakra é muito chato. Está funcionando? Shijin não questionou os métodos de ensino de Jiraiya. Sim. Naruto imediatamente se animou, sorrindo enquanto se gabava de suas conquistas. Hoje, durante o treino de sparring, finalmente consegui canalizar chakra nos meus socos. Quase derrubei aquele cara arrogante. Shijin franziu ligeiramente a testa. No entanto, Naruto o conhecia muito bem. Antes que Shijin pudesse dizer qualquer coisa, Naruto cruzou os braços rapidamente sobre o peito. Não comece a me dar sermão de novo sobre como o chakra deve ser usado para proteger as pessoas e não para lutar. Naruto já conhecia a posição de Shijin sobre as batalhas ninja. Shijin nunca gostou de vê-los usar chakra em lutas desnecessárias. Mas na academia, o treino de combate fazia parte do treinamento. Era inevitável. E dessa vez, Naruto quase derrotou Sasuke. Ainda, Naruto na verdade não discordava das opiniões de Shijin. Percebendo a expressão inalterada de Shijin, Naruto fez beicinho e murmurou. Se nos encontrarmos em perigo quando crescermos, com certeza protegerei o Sasuke também. Afinal, ele é meu rival. Mesmo que seja apenas um desejo teimoso meu, me recuso a perder para aquele cara arrogante agora. A expressão no rosto de Shijin permaneceu indecifrável. À beira do lago, Sasuke cerrou os dentes. Aquele último colocado. Ele realmente achava que era tão forte assim? Tudo bem. Naruto não era totalmente desprovido de talento. Mas ele estava ficando muito convencido. Será que ele pensava que ter um bom professor seria suficiente para superá-lo? Naruto percebeu Sasuke sentado à beira do lago, sua determinação anterior diminuindo ligeiramente. Ele está aqui de novo. Sasuke virou o rosto, igualmente irritado. Shijin, vamos embora. Naruto bufou e agarrou o braço de Shijin, pronto para ir embora. Mas Shijin simplesmente bagunçou os cabelos loiros espetados de Naruto e permaneceu imóvel, com o olhar fixo no braço queimado de Sasuke. Sasuke instintivamente tentou puxar o braço para trás. Seu treinamento imprudente o fez perder o controle de seu jutsu, um erro embaraçoso para um Uchiha, especialmente na frente de Naruto. Não, mais precisamente. Sasuke não queria que ninguém visse seu momento de fraqueza. Mesmo tendo sofrido, mesmo tendo suportado inúmeras feridas, ele nunca quis demonstrar qualquer vulnerabilidade. Porque ele era um Uchiha.
Ainda que ele foi o último Uchiha em Konoha. No entanto, quando Shijin olhou para ele, foi como se estivesse olhando para uma pessoa comum. Ele não o admirava por ser um Uchiha, nem sentia pena dele por ser o último. No mínimo, Sasuke podia ver a completa calma na expressão de Shijin. Por algum motivo, isso o fez sentir-se aliviado, e estranhamente frustrado. Enquanto Sasuke cerrava os dentes e suportava a dor lancinante, uma voz firme e tranquila chegou aos seus ouvidos. Uma voz que durante milhares de anos trouxe cura aos que sofriam. Sou um ninja médico. Precisa de ajuda? Capítulo 132. À beira do lago. A mão de Shijin emitiu um leve brilho verde. Sob o efeito do ninjutsu médico, o braço queimado de Sasuke voltou lentamente ao normal, e o processo de tratamento foi tão tranquilo que não houve nenhum desconforto. Este homem, Sasuke, não conseguiu evitar mergulhar em pensamentos profundos. Suas habilidades médicas iam muito além do que Sasuke esperava. Talvez fosse simplesmente devido à sua própria falta de experiência, mas mesmo assim, havia algo nele que era verdadeiramente diferente. Na época em que se recuperava no hospital após ficar preso no Tsukuyomi de Itachi, ele viu olhares de pena demais. Os médicos e enfermeiros sempre o olhavam da mesma maneira, como se seus rostos estivessem cheios de palavras que queriam dizer, mas não ousavam. Será esta a única criança sobrevivente? Que tragédia ter passado por algo assim. No entanto, Shijin era diferente. Do começo ao fim, seu comportamento permaneceu o mesmo. Ele era apenas um ninja médico tratando um paciente, e Sasuke era simplesmente alguém que precisava de cura. Perder o controle do jutsu de liberação de fogo pode ser perigoso. Shijin retirou seu chakra e o lembrou, como se estivesse falando com um paciente comum. Preste mais atenção ao controle dos seus chakras na próxima vez que treinar. Você perdeu o controle do seu jutsu? Naruto, que estava ao lado de Shijin, gritou de repente encarando Sasuke. Você está louco? O que você estava pensando? Calha a boca. O que você sabe? Sasuke respondeu com rispidez, irritado. O que será que esse perdedor, o último da fila, poderia entender? Se ele não se esforçasse, sua vingança permaneceria inalcançável para sempre. Itachi era forte demais. Como irmão mais novo, Sasuke sabia desde a infância o quão talentoso Itachi era. Seu pai, Fugaku, sempre teve grandes expectativas para Itachi, enquanto Sasuke, o segundo filho, só encontrava decepção. Desde criança, ele sempre fora ofuscado pelo irmão. No entanto, ele nunca guardou ressentimento pelo favoritismo do pai, porque o irmão preferido do pai realmente se importava com ele. Mas então, naquela noite, que pesadelo! Seu pai, sua mãe, todo seu clã, todos eles foram massacrados pela espada de Itachi. Ele nunca havia conseguido superar o talento do irmão. Então, se ele não se esforçasse ao máximo, como teria alguma chance de vingá-los? Naruto. Shijin interrompeu, impedindo Naruto de continuar a discussão. Seu olhar se voltou para Sasuke, que ainda tremia de dor, e ele falou em um tom calmo. Sasuke, se você precisar de um parceiro de treino, pode treinar com o Naruto. Seu nome é um bom nome. Olhando para o garoto de cabelos negros, Shijin de repente se lembrou de algo antigo. Uma vez salvei um ninja chamado Sasuke. Ele quase morreu por causa do seu próprio jutsu de liberação de fogo. Sasuke ficou em silêncio e baixou a cabeça. A verdade era, ele realmente precisava de um parceiro de treino. Na academia, ele não tinha rivais, era sempre o número 1. Mas recentemente esse idiota que sempre ficava em último lugar foi ficando cada vez mais forte e diminuindo a distância entre eles, o que lhe causava uma crescente sensação de urgência. Obrigado. A voz de Sasuke estava tão baixa que era quase inaudível. Ao saber disso, Jiraiya chegou à beira do lago, e então viram dois garotos se enfrentando ferozmente, lutando com tudo que tinham. Seus olhos se arregalaram. Espere. O que estava acontecendo? Considerando a personalidade problemática de Naruto, Jiraiya jamais esperaria que alguém se dispusesse a treinar com ele, muito menos o melhor aluno da academia. Durante o tempo em que foi mentor de Naruto, Jiraiya ouviu falar de toda a rivalidade entre ele e o suposto gênio Sasuke Uchiha. Isso não fazia sentido. Eles não tinham um relacionamento péssimo? Como as coisas mudaram tão depressa? Aquela criança. Jiraiya se virou para Shijin, prestes a lhe perguntar algo. É o Sasuke. Hiruzen Sarutobi, fumando seu cachimbo, apareceu de repente ao lado deles. Ele observou Sasuke e Naruto treinando, depois se virou para olhar para Shijin. Por quê? Sasuke era o irmão mais novo de Itachi. Shijin nem sequer olhou para os dois garotos que estavam brigando. Sua resposta pegou Hiruzen de surpresa. Essa criança recebeu o nome de Sasuke? Jiraiya esfregou a cabeça confuso. Espere. O que isso queria dizer? Essa criança recebeu o nome de Sasuke? Que tipo de pergunta foi essa? No entanto, Hiruzen compreendeu imediatamente. Ele pensou em seu pai, Sarutobi Sasuke. E naquele momento ele percebeu por que Shijin dava atenção especial a Sasuke. Não era apenas porque ele era o irmão mais novo de Itachi. Talvez, era simplesmente o próprio nome. Isso o fez lembrar de um velho amigo. Sim, Hiruzen suspirou e explicou. Fugaku deu ao seu segundo filho o nome do meu pai. Esse tipo de tradição de dar nomes não era incomum. No mundo shinobi, era frequentemente visto como uma forma de homenagear um grande antecessor. Seu pai era um homem excepcional. Shijin não hesitou em elogiar. Era como se, através de Sasuke, ele estivesse relembrando alguém de muito tempo atrás. Seu olhar voltou-se para Sasuke. Espero que essa criança também se torne um ninja excepcional. Se meu pai soubesse, ficaria honrado. Hiruzen sorriu. Seu pai tinha grande respeito por Shijin, quase tanto quanto ele tinha por Hashirama Senju. Ele sempre falava de Shijin com admiração, chegando a contar com orgulho a Hiruzen sobre o tempo em que viajou pelo mundo ninja ao lado dele. Infelizmente,
O coração de Sasuke estava cheio de ódio, e Hiruzen nada podia fazer a respeito. Ele conhecia toda a verdade por trás da queda do clã Uchiha, mas nem ele tinha ideia de como curar a ruptura entre Itachi e Sasuke. Se ele contasse a verdade para Sasuke, será que ele conseguiria lidar com isso? Não seria mais lógico que ele direcionasse seu ódio à liderança de Konoha? Se ele não lhe contasse, então Itachi seria sempre o alvo de sua vingança, e esse ciclo de ódio jamais terminaria. Aquele garoto Sasuke é impressionante. Jiraiya observou Sasuke esquivar-se facilmente dos ataques de Naruto. Embora Naruto tenha aprendido a usar chakra em combate corpo a corpo, Sasuke já se adaptou às suas limitações e esquivou-se preventivamente. Era preciso dizer isso. Esse tipo de treino estava tornando ambos mais fortes a uma velocidade incrível. Naruto e Sasuke estavam se adaptando rapidamente às forças e fraquezas um do outro. Todos os dias, depois da aula, eles iam até o lago, onde Shingen ou Jiraiya supervisionavam o treinamento deles. Além das suas disputas, Naruto ainda precisava refinar seu chakra. E Jiraiya também havia começado a ensinar a Sasuke mais jutsus de liberação de fogo. Afinal, o clã Uchiha possuía um talento natural para o estilo fogo. E Sasuke estava progredindo de forma alarmantemente rápida. Liberação de fogo, projétil de chamas. Com um único selo de mão, Sasuke lançou uma bola de fogo estrondosa, incinerando um alvo distante até reduzi-lo a cinzas. Jiraiya, observando, sentiu-se estranho. Foi estranho ver um Uchiha usando um de seus jutsus. Mas por outro lado, um Uchiha usar o estilo fogo não era nada incomum. Que talento excepcional! Jiraiya não pôde deixar de elogiar as habilidades de Sasuke. Isso fez lembrar de quando ele foi mentor de Nagato e Minato, verdadeiros prodígios. No entanto, justamente quando começava a se sentir orgulhoso do progresso de Sasuke, ouviu Shingen falar. Aquela criança. Você o consideraria seu aluno agora? O olhar de Shingen permaneceu fixo em Sasuke enquanto ele perguntava repentinamente. Será que ele também é a criança da profecia que mudará o mundo ninja? A expressão de Jiraiya mudou drasticamente. Seus olhos se arregalaram em choque. Sua voz tremia. A criança da profecia. Não, não. Esse deveria ser o Naruto, certo? Não havia apenas uma criança da profecia? Naruto não deveria ser o único? Como poderia? Sasuke também é uma possibilidade? Jiraiya não queria acreditar nas palavras de Shingen. Ele se recusou a aceitar a ideia de que Sasuke também pudesse ser o filho da profecia. Mas, se essa criança também desejar mudar o mundo ninja, Shingen olhou para Sasuke, e seu tom de voz carregava um significado implícito. Por que você presume que ele não pode ser o filho da profecia? Neste mundo, ninguém é verdadeiramente especial. Essas duas crianças são exatamente como a Shirama e Madara do passado. Afinal, em um mundo cheio de tanta gente, é inevitável que algumas se aproximem, seja por semelhança ou pelo destino. Mesmo aqueles que buscam mudar o mundo, mesmo aqueles que sonham em acabar com a guerra pelo poder, indivíduos diferentes ainda podem trilhar o mesmo caminho. O olhar de Shingen recaiu sobre Jiraiya, e suas palavras despertaram o pensamento que ele desejava implantar. Antes que o mundo ninja seja verdadeiramente transformado, todos os seus alunos são potenciais filhos da profecia. Qualquer um deles poderia se apresentar e remodelar o mundo. Talvez eles cooperem, como Yahiko e seus amigos fizeram um dia. Ou talvez lutem até a morte. Dois indivíduos com ideais opostos, mas com o mesmo objetivo, lutando até que um deles emerja como aquele que realmente mudará o mundo ninja. Se alguma coisa, esta última opção parece mais provável. Ha. Isso é impossível. Jiraiya forçou uma risada, embora sua voz estivesse tensa. Ele sentiu como se sua cabeça fosse explodir. Ele jamais imaginara que Shingen apresentaria tal teoria. No passado, Jiraiya sempre temeu não ser capaz de encontrar a criança da profecia. Foi por isso que ele passou anos vagando pelo mundo ninja, acolhendo inúmeros alunos, na esperança de encontrar, entre eles, o escolhido. Mas agora, pela primeira vez, ele ficou apavorado. Porque se Shingen estivesse certo, então cada criança que ele orientasse poderia ser a criança da profecia. Eles poderiam trabalhar juntos, assim como Yahiko, Konan e Nagato fizeram um dia. Ou, eles podem lutar até a morte. E isso é impossível. Só pode haver um filho da profecia. Jiraiya cerrou os dentes, agarrando-se desesperadamente à sua crença. Então, como se estivesse se agarrando a qualquer coisa, ele disse de repente com confiança. Espere. Haha. Mesmo que eu tenha ensinado alguns jutsus ao Sasuke, ele não é realmente meu aluno. Capítulo 133. Esta é a prova. Jiraiya acreditava ter encontrado a prova, porque ele nunca havia aceitado oficialmente Uchiha Sasuke como seu discípulo, e Sasuke nunca se referiu a ele como Mestre Jiraiya, ao lado de Uzumaki Naruto. Sasuke carrega muita escuridão e ódio. Ao dizer isso, a voz de Jiraiya deixou de ser brincalhona e passou a carregar um peso enorme. Pelo menos na minha opinião, ele não aguenta mais. Isso não foi discriminação. Foi uma pena para Uchiha Sasuke. A expressão de Shingen permaneceu inalterada, como se ele não se importasse com a tal prova que Jiraiya havia apresentado. Ele simplesmente incutiu a ideia de que a criança da profecia poderia existir tanto em Naruto quanto em Sasuke. Naquele momento, Jiraiya acreditava que seu único discípulo era Uzumaki Naruto, mas o homem de cabelos brancos não sabia que ele ainda tinha alguns discípulos que, segundo rumores, já haviam morrido há muito tempo. E um desses discípulos estava empreendendo uma importante missão: assassinar Anzo, a salamandra, líder de Amegakure. Embora para o mundo shinobi em geral, matar Anzo tenha sido um evento significativo, para Akatsuki foi apenas um assunto menor. Com seu corpo totalmente recuperado, Nagato buscava uma oportunidade para eliminar Anzo. Agora, ele não precisava mais esperar e criar mais marionetes Rinnegan. Seu próprio poder já era suficiente. No entanto, isso envolvia tanto negócios quanto assuntos pessoais.
Nagato acreditava que precisavam assumir o controle total do País da Chuva para manter os segredos da Akatsuki a salvo. Mas no fim, essa missão também era um ato de vingança pelo passado. Terra da Chuva. Num vale erguia-se um edifício semelhante a uma gaiola de ferro. No entanto, a estrutura já havia desmoronado em ruínas. Os destroços estavam cercados pelos cadáveres de Shinobi de Amegakuri, espalhados em desordem. Apenas um homem sobreviveu. Anzo, a salamandra. Você. Anzo olhou horrorizado para Pen se aproximando, seguido de perto por Nagato e Conan. Seu corpo tremia enquanto ele tentava recuar. O homem outrora destemido, que arriscara a vida para proteger seu país, há muito perderá a coragem. Com a idade, apegara-se ao poder e agarrava-se desesperadamente à sua vida que se esvaía. Adeus. Pen ergueu a palma da mão. No instante seguinte, uma poderosa força repulsiva esmagou Anzo, o líder de Amegakuri, que outrora deixará sua marca no mundo Shinobi, que outrora lutara contra as invasões das grandes nações, arregalou os olhos em choque. Num instante, sob a força repentina e avassaladora, encontrou uma morte trágica e sem cerimônia. Com a morte de Anzo, não havia mais ninguém para obstruir o domínio da Akatsuki sobre o País da Chuva. Pen imediatamente liderou Nagato e Conan para assumirem o controle de Amegakuri e estabelecerem uma nova ordem. Este evento não passou despercebido por Shigen. Shigen não se importava com as ações de Pen. Ele estava apenas pensando em como fazer Nagato encontrar Jiraiya mais cedo. Se possível, Shigen esperava poder contar com um antigo conhecido. Infelizmente, esse conhecido não conseguia se mover livremente. Desde que soube da chegada de Shigen em Konoha, essa pessoa vinha tentando encontrar uma maneira de contatá-lo. No entanto, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, emitiu uma ordem estrita proibindo qualquer possibilidade de os dois se encontrarem. Danzou está sempre ocupado. Certa vez, em uma conversa informal, Hiruzen mencionou deliberadamente esse conhecido na frente de Shigen, mentindo sem a menor vergonha. Afinal, Shimura Danzou já havia seguido Shigen. Hiruzen não queria que eles se encontrassem. Ele não queria que Danzou encontrasse uma maneira de usar Shigen. A situação em Konoha havia se estabilizado. Danzou, que outrora fora uma força incontrolável na vila, não deveria mais causar problemas. Konoha não precisava mais de sua influência. Sob o comando do Hokage, Danzou deveria se retirar discretamente e aguardar o dia de seu sepultamento. Mas é claro, Danzou jamais aceitaria isso. Como um homem ambicioso, Danzou não tinha intenção de ficar de braços cruzados. Ele nutria novamente intenções assassinas contra o homem que o havia oprimido por tanto tempo, Hiruzen Sarutobi. Claro, Danzou jamais agiria pessoalmente. Em vez disso, ele confiou em seu aliado Orochimaru, enquanto também aguardava o dia em que Orochimaru pudesse lhe trazer um Rinnegan. No entanto, Orochimaru estava ocupado demais para entreter Danzou. Na verdade, Orochimaru já nem considerava Danzou digno de sua atenção. Tudo naturalmente caiu nas mãos de seu mordomo, Kabuto Yakushi. Afinal, Orochimaru precisava de tempo para aperfeiçoar a técnica Edo Tensei para poder invocar Shinobi ainda mais fortes no futuro. Ele também precisava estudar o jutsu de selamento para ressuscitar o quarto Hokage, Minato Namikaze, e pesquisar o projeto de clonagem de Shigen para alcançar a imortalidade. O tempo passou lentamente. À medida que Naruto e Sasuke ficavam mais fortes, Orochimaru finalmente fez um avanço em uma de suas pesquisas. Ele descobriu uma maneira de abrir o corpo do Shinigami. Existe uma máscara capaz de conectar-se ao submundo. Ao usar esta máscara, os Shinigami podem ser invocados. Ao custo da alma do usuário, o corpo do Shinigami pode ser aberto, libertando os espíritos selados em seu interior, permitindo-lhes ascender à terra pura. Esta máscara tinha sido selada em Konoha, dentro do templo de armazenamento de máscaras do clã Uzumaki. O mundo Shinobi sabia pouco sobre o jutsu de selamento, muito menos como desfazê-lo. Konoha, hein? Orochimaru leu o pergaminho que detalhava os segredos do clã Uzumaki. Um brilho complexo passou por seus olhos serpentinos. Parece que nunca poderei escapar da minha terra natal predestinada. Orochimaru-sama. Kabuto analisou cautelosamente os pensamentos de Orochimaru, mas Orochimaru não escondeu nada. Ele estreitou os olhos. Primeiro, vamos encontrar um jeito de obter aquela máscara. Esta missão. Naturalmente, a responsabilidade recaiu sobre Kabuto. Não era particularmente difícil nem particularmente seguro. Orochimaru não podia confiar em mais ninguém para fazer isso, então Kabuto era a melhor escolha. Afinal, Konoha não era fraca. Tanto Jiraiya quanto Tsunade estavam presentes, o que dificultava a ação pessoal de Orochimaru. Se eles percebessem sua presença, isso causaria problemas. Ah, certo. Tente também entrar em contato com Danzou. Elaborei um plano para lidar com Shigen, mas precisarei da ajuda de Danzou. Entendido. Kabuto assentiu imediatamente. Qual plano? Uchiha Obito perguntou a Orochimaru com um tom de desdém. O que exatamente você está planejando? Durante todos esses anos, você alegou estar aperfeiçoando o Edo Tensei, mas ainda não vi nenhum resultado. De acordo com o plano inicial deles, Orochimaru deveria ter criado um exército de Shinobi poderosos com o Edo Tensei para lutar contra Shigen. No entanto, até agora ele não havia revivido muitos indivíduos fortes. Ele nem sequer havia invocado o primeiro Hokage, Hashirama Senju. O raciocínio de Orochimaru era simples. Se o Hashirama do Edo Tensei fosse muito fraco, ele seria inútil contra Shigen. Se o Hashirama do Edo Tensei fosse muito forte, ele se libertaria e possivelmente mataria Orochimaru. Um paradoxo. Orochimaru sorriu de forma irônica, ignorando a atitude de Obito, e revelou seus verdadeiros pensamentos. Tudo bem. Se você é tão impaciente assim, vou lhe contar meu plano agora. O plano de Orochimaru tinha como objetivo desencadear uma tempestade no mundo Shinobi. Mas o que mais importava para Shigen não era o plano em si. Foi assim que Zetsu Negro reagiu a isso.
O fato de Kabuto ter fornecido essa informação primeiro significa que Zetsu Negro não a havia compartilhado. Talvez porque esse plano estivesse alinhado com seus próprios objetivos. Aquela criatura temia muito que Shigen fosse influenciado pelas reencarnações de chakra de Azura. Talvez fosse a hora de Shigen lhe oferecer um presente. Como? Essa mesma conspiração? Shigen bateu levemente os dedos com a voz calma e ponderada. Orochimaru quer ser o vento que gira o moinho, mas o moinho é que deve sempre responder. Kabuto não conseguiu entender direito. Embora o plano tenha sido concebido por Orochimaru, Shigen juntou as mãos com um tom pensativo. O momento, o local e as pessoas que inevitavelmente serão apanhadas nesta tempestade devem ser decididos por mim com antecedência. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.